Queridos, graça e paz. Que manhã extraordinária. Queridos, que presença, que toque do Senhor nas nossas vidas, como só Ele sabe tocar. Quero dizer para você que eu sei que este Deus que já começou desde a primeira temporada a fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, até o último domingo, até o nosso último culto, não é? De amanhã para depois. O Senhor ainda tem tantas coisas extraordinárias. Sabe aquela sensação do encontro? Se quem já foi para o encontro aqui, levanta a mão. Yes! Quando você vai pela primeira vez e as pessoas que estão ministrando começam a dizer para você, olha, tem só 50% do encontro. Você recebeu 60% do encontro. E aí quando chega na última ministração, alguém chega e fala assim, olha, tem um sobrenatural. E cada ministração que vem é um banquete, não é assim? Cada ministração que passa, meu Deus, você pensa assim, Senhor, eu recebi tudo. Mas o Senhor vai nos conduzindo com tanta graça, de glória em glória. E quando chega a última ministração, que eu não vou dizer qual é, você que não foi, você precisa ir. Mas seja sincero, tem coisa mais extraordinária do que você sair assim. Sabe o que eu lembro? Muitas das vezes você vai ver em alguns lugares escrito assim, beba com moderação. Mas eu tenho algo para te dizer. Queridos, do Espírito do Senhor, nós precisamos beber sem moderação. Nós precisamos nos embriagar cada dia mais. Esses dias nós temos ouvido tantos testemunhos. Desde a primeira temporada, quantas coisas aconteceram e pessoas volta e meia estão falando, estão compartilhando, estão dizendo. Queridos, eu quero falar para você o que temos visto. A palavra de Deus diz que tem coisas que os olhos humanos jamais viu, os ouvidos humanos jamais ouviu. Eu gosto muito dessa palavra. Que jamais desceu no coração do homem. E aí o Senhor diz assim, é o que o Senhor tem guardado para aqueles que o amam. É essa expectativa no meu coração. É essa expectativa quando eu vejo alguém chegando aqui na frente contando testemunho. Quando eu vejo alguém dizendo e falando assim, olha, eu consegui algo que só Deus podia fazer. Eu consegui um laudo que só a mão do Senhor podia fazer. Eu consegui uma porta que se abriu que só Deus podia fazer. Ah, queridos, isso é maravilhoso. E agora estamos aqui, 8ª temporada. Gente, toda vez quando já marca a temporada de culto da madrugada, dá uma alegria tão grande no nosso coração. Sabe, é tipo assim, sim, papai, o que mais? Papai, nós queremos mais a sua presença. O que o Senhor vai fazer? 8ª temporada, na segunda-feira, Deus deu uma palavra para a pastora Ana. E ela veio aqui na frente e ela falou que era um tempo de viver o extraordinário de Deus. Que Deus iria estar fazendo coisas extraordinárias. E muitos já receberam coisas extraordinárias. Outros estão recebendo. Outros vão receber promessa hoje. Para você sair daqui agarrado na sua promessa, segurando. E tem muitos ainda numa jornada, numa caminhada, olhando, buscando um sinal, buscando uma pista, com as antenas ligadas, com os ouvidos abertos, como a nossa anunciadora de boas novas estava dizendo, acordado, esperando uma palavra para ele agarrar, porque ele sabe que este Deus, ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Sabe o que eu gosto? Queridos, presta atenção. Mesmo pessoas extraordinárias, e quando digo extraordinário com experiência com Deus, eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre Elias. Veja bem que homem de ousadia, que homem de intimidade, que homem com tanta confiança para dar decretos do céu para um rei e falar, de acordo com a palavra que eu estou dando, não vai chover. E ponto final. E não chove, mas quando chega o tempo que o Senhor começa a ministrar o coração, passa 3 anos depois, ele está lá com o seu moço no monte, aí a gente pensa assim, ele é um homem extraordinário, ele vai dizer, Deus então foi do jeitinho que nós combinamos, né? Pode começar aí um ventinho, fazer nuvem e vem chuva. Não foi assim. A palavra diz que aquele homem extraordinário, ele chega num lugar, ele se dobra, ele começa a orar, e ele ora muito, ele fala, ele persevera na oração, e aí ele fala com o moço que está com ele, vai lá, dá uma olhada, vê se tem algum sinal.
Quando eu digo para você que nós estamos atentos, daqueles que estão no processo ainda, atento ao sinal, é aquele que está prevalecendo, aquele que está diante do Senhor, aquele que tem uma palavra, e aquele que diz: Deus, o Senhor deu a palavra, eu estou agarrada aqui, Senhor, eu estou segurando nas pontas do altar. E muitas das vezes você vai dizer para alguém: ore, veja, olha, fale você por mim, ore você por mim, declare na minha vida, profetiza na minha vida. O que nós somos? Nós somos Elias velando, clamando, pedindo ao céu, olhando, dependendo de outro, para que está ali para ver pista, para ver sinal. Por isso é tão maravilhoso, queridos. Todas as vezes que você estiver numa caminhada e chegar alguém e dizer: olha, o Senhor manda te dizer que o tempo já está se cumprindo, o Senhor manda te dizer que o céu está abrindo. Não, é mais do que nunca momento de se mergulhar em Deus. É mais do que nunca momento de, com tudo aquele... Sabe uma pessoa que está competindo numa corrida, nos últimos minutos, e ele vê que tem alguém atrás, ele já está esgotado, ele vem de um treinamento extenuante, mas naquele momento ele vai dar tudo de si, porque ele sabe: a minha vitória está bem ali, está um passo, e eu não vou deixar para trás. Eu quero falar nesta manhã, só para homens e mulheres, que estão olhando ali na frente, sabendo que agora é tudo ou tudo, não é tudo ou nada. No reino é tudo ou tudo, porque depois de olhar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí o menino chega e fala assim: olha, não sei se é bem isso que, como você falou, mas o que está acontecendo é uma coisa tão pequenininha. Olha, uma nuvenzinha pequenininha, ela é do tamanho da mão de um homem. Repita comigo: do tamanho da mão de um homem. Mas eu quero que você entenda que uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, debaixo de uma palavra de milagre, debaixo de um decreto do céu, o céu desce na terra e Deus cumpre aquilo que prometeu. Amém, queridos? 8ª temporada, glória a Deus. Mateus 7, capítulo 7, versículo 7. A palavra de Deus vai dizer assim, se der para projetar, pode projetar, mas eu já anotei aqui também. Mateus 7,7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Agora eu vou repetir, nós vamos ler junto. Vamos lá, 1, 2, 3. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-vos-á. Agora presta atenção: qual dentre vós é o homem que, se porventura um filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma cobra? Ou se lhe pedir um peixe, vai te dar uma pedra? Se pedir um pão, vai te dar pedra. Se pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra. Agora presta atenção, a próxima frase: ora, se nós, que vocês são maus, tem tantas coisas que julgam errado, fazem errado, percebem errado, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Vocês sabem. A última frase: ora, se vós que sois maus, vamos ler todo mundo junto, que daí eu não me perco. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas para quem? Repita comigo: para quem que a gente sabe dar boas dádivas? Os nossos filhos. Então, quanto mais o vosso Pai. Repita comigo: vosso Pai. Aonde que está o nosso Pai? Que está no... O que Ele vai dar para nós? Para quem que Ele vai dar? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Primeira noite nós estávamos clamando sobre o fogo do Espírito, pedindo a presença, crendo, acreditando, olhando. Segunda noite, tema: adoração no meio das dificuldades. Terceira noite, clamamos por vinho novo. Quarta noite, guiado pelo Espírito. Quinta-feira, um avivamento extraordinário. E o tema, se vocês poderíamos colocar um tema para essa noite, é uma palavra que Deus colocou no meu coração uns dias atrás, que chama prisioneiros da esperança. E já a gente vai entender um pouquinho, porque eu quero estar falando nessa noite sobre esperança, mas não só esperança vazia, esperança numa palavra, esperança naquele que tudo pode. Eu fui pesquisar um pouquinho também o que tem para nós, por nós estarmos na 8ª temporada. Queridos, é um tempo
é um tempo já de uma boa caminhada. E aí, a palavra de Deus, ela é cheia de mistério, cheia de segredos para serem revelados, para ser buscado, para ser descoberto, para aqueles que amam e que querem se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. Querido, se nós formos olhar, existe numa cultura, um estudo judaico, que eles estudam significados de número. O que significa número? O que Deus quer dizer quando está falando de número? Porque tudo que está na Bíblia, uma vírgula, um ponto, a palavra de Deus diz que até um tio que está ali, ele tem um propósito, e eu não posso tocar, eu não posso mexer, porque aquilo tem um significado. Então vamos lá. O número 8, então vamos começar um pouquinho no número que antecede. Palavra de Deus, o número 7. O número 7 está falando de algo que vem do mover do céu. Porque diz a palavra assim, no Provérbios 24. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. 7 vezes ele cai, mas em 7 vezes que ele cai, tem a mão do Senhor. 7 dias tem uma semana. 7 anos é uma prática, é um ciclo que forma o Shemitah. E o 7º dia da semana é o Shabat. O que simboliza Shabat? Dia de santificação, dia de busca de Deus, dia de descanso, dia de lembrar que temos um Criador. Mas o número 8, agora me perdoe, eu não sei a tradução, mas pelo que eu ouvi, eu fui procurar ouvir, é Shemonah, o nome é assim. E o que significa? Ele refere-se à gordura. Transmite a ideia, no hebraico, número 8, transmite a ideia de algo que é mais do que suficiente. Não é mais só aquele básico, não, presta atenção. Algo que é mais do que suficiente. Agora presta atenção. Uma palavra relacionada é a palavra Bíblia, e também significa óleo. E vemos durante Hanukkah, que é uma festa judaica, que eles tinham óleo para ser ministrado na menorá, para se acender a menorá, que tinha que ter azeite, não poderia se apagar. E o óleo que eles tinham era óleo para durar um dia. Era muito pouco, era o óleo suficiente para muito pouco tempo. Mas aí, o que aconteceu? Apenas aquela quantidade, que era para ter aquela duração, duraria um único dia. Ela desafiou as leis da natureza. Milagrosamente durou 8 dias. Repita comigo, 8 dias. Por que durou 8 dias? Porque foi o prazo que mais óleo seria colocado. Seria um prazo que chegaria o tempo de abundância. Durante a escassez, o milagre estica e vai. Mas chega uma hora que toca no momento que algo acontece e o céu se move. Simboliza também, o que significa o número 8? Simboliza erguendo-se acima das limitações do reino físico. Mas agora vocês vão precisar repetir comigo. Erguendo-se acima das limitações do reino físico e vivendo vidas extraordinárias que não são conforme a ordem natural. Você pode dar um glória a Deus, querida? Você pode dar um glória a Deus? Esse é o tempo, aleluia! Este é o tempo do Senhor na nossa vida. Este é o tempo do Senhor na igreja. Queridos, para quem? Lembra aquele que pede, aquele que busca, aquele que está lá na insistência, aqueles que estão na aliança com Deus. Eles podem se levantar acima das leis da natureza. Aquele que está em aliança, as coisas na sua vida não precisam de uma lógica. As coisas na sua vida não precisam da mesma sequência. Por quê, queridos? Porque nós ouvimos aqui daquela irmã que veio falar do seu neto que estava com um problema grave de sangue, que as plaquetas que eram o mínimo do mínimo, desafiando as leis da medicina. O médico não entendia como aquela criança ainda estava caminhando e não estava tendo sintoma nenhum. Queridos, porque aquele que está em aliança com Deus, ele não vive as leis natural, ele não vive pelos olhos natural, ele se levanta acima, ele se move acima, e o Espírito de Deus, aleluia, Deus é fiel. Filipenses 4,13, sabemos de cor e salteado, era o versículo que eu ensinei para minhas crianças quando eram pequenos. Se perguntar, talvez dos outros todos eles não vão se lembrar, mas se perguntar de Filipenses 4,13, ele vai saber dizer, ele vai saber falar, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas se nós formos ler essa palavra, nós vamos ver o apóstolo declarando que em momento de abundância ele sabia viver, em momento de escassez ele sabia viver, em momentos de crise ele diz: eu aprendi. Queridos, tem algo que o Senhor quer nos ensinar.
Tem algo que o Senhor está levando a sua noiva para esse tempo de maturidade. Tem algo que o Senhor está levando essa noiva para um tempo de conquista, para herdar, para se apossar, para viver, para ser testemunha daquilo que os olhos humanos jamais viu, que os ouvidos humanos jamais ouviu e que jamais desceu no coração do homem. Eu quero te falar que é o que Deus tem preparado. É o que Deus tem preparado. Tem um banquete a nosso favor. Oitavo, que significa número 8. Número 8 também está relacionado a pacto, a aliança com Deus, a entrega, a abrir o coração, porque era no 8º dia que o filho que nasce, ele tinha que ser levado no templo, e quando chegava no templo, ele passava pela circuncisão. O que significa então? Que é o dia de uma entrega radical, é o tempo que você entrega, que fica uma marca em você, que não tem mais como voltar atrás, que não tem mais como fingir que nada aconteceu, que não tem, queridos. É como Eliseu quando passa por Elias passando próximo de Eliseu. Ele joga uma capa e ele fala assim: você sabe o que aconteceu com você. Tem marca na nossa vida que você sabe que você não é mais a mesma pessoa. Você sabe que o favor do céu te encontrou. Você sabe que um toque do Espírito de Deus te tocou. E mesmo que você queira, você é diferente agora. Você carrega uma semente de eternidade. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Pacto, entrega. Deus faz uma aliança. É ali que entrega. E a palavra de Deus lá, ele vai dizer, Gênesis 17, ele vai dizer: olha, tudo que estiver na sua casa, eu quero um pouquinho rapidamente aqui, vamos dar uma olhadinha. Gênesis é o primeiro livro, abre lá. Se você que trouxe Bíblia, se não trouxe, projeta. Mas olha só que coisa extraordinária, Gênesis 17. Nós precisamos, mais extraordinário vai ser eu ler sem óculos, mas amém, vamos lá. 17:12, presta atenção. O filho de 8 dias, repita comigo, filho de 8 dias, será circuncidado. Todo macho da vossa geração, nascido na casa, comprado por dinheiro, até o estrangeiro, que não for da tua semente, com efeito será circuncidado. Repita todo junto: o nascido na sua casa, e comprado por teu dinheiro, estará no meu concerto, na vossa carne, por concerto perpétuo. Queridos, presta atenção: o que tiver na sua casa, comprado com dinheiro, o que for seu, o que tiver pertencendo a você. Eu quero falar uma coisa para você: quem é o teu dono? Quem é aquele que te comprou? Pacto precisa de sangue. Está falando de sangue, está falando de aliança, está falando de algo que você vai fazer uma entrega. E Deus dá uma palavra e Ele diz: olha, Abraão, essa promessa é para você, é para sua casa. Mais para frente Deus vai estar dizendo: Abraão, em ti, Abraão, porque você provou que me ama, porque você acreditou quando ninguém estava falando, você nem sabia para onde estava indo, você nem sabia o que se tratava, você simplesmente deixou o Espírito dentro de você te guiar pelo caminho da promessa. E por conta da sua aliança agora, Abraão, todo que nascer na sua casa, você vai levar para fazer uma entrega, você vai levar para ser consagrado, não num dia qualquer, mas no 8º dia, porque era o número que significa o extraordinário, o número que significa sair de uma vida comum. Deus está dizendo: a geração que eu vou formar, Abraão, a partir da tua vida, não vai ser pessoas comuns, não vai ser pessoas que se movem olhando de um lado para o outro. Está tudo difícil mesmo, não vai dar certo, as coisas estão... Não é isso, queridos. A semente que o Espírito colocou dentro de mim e dentro da sua vida é para onde você colocar o teu pé, você saber que aquele lugar agora vai ser abençoado, não porque você olhou para as campinas do Jordão, não porque os teus olhos foram seduzidos, mas porque você sabe que o Espírito do Senhor está sobre a tua vida. Queridos, este é o Deus que está falando conosco desde Gênesis. É o Deus que está escolhendo uma semente de vitoriosos nessa terra desde o Gênesis. Levítico 9, capítulo 9, vai estar falando sobre que temos que vai estar dizendo 1 ano após o êxodo do Egito. 1 ano. A inauguração do tabernáculo teve lugar no 8º dia. Precisou de 7 dias de preparação. O que fizemos 7 dias? 7 dias antes de começar a temporada. O que foi que nós fizemos? Qual foi a chamada?
Vamos nos preparar. Vamos para o jejum. Vai para o tempo de arrependimento. Vai para o tempo de quebrantamento. Vai para o tempo de buscar a presença de Deus. Queridos, mesmo sem saber, mesmo sem ainda entender o processo como era, o Senhor vai nos conduzindo como o rio. O Senhor vai nos levando como as águas cobrem o mar. É por isso que eu quero te falar em você que está aqui nessa noite. Se você chega neste lugar e você vê se mover, você vê a presença de Deus, e de repente você fica olhando, mas eu não entendo, mas eu não sei. Eu quero falar uma coisa para você, vai ter tempo para entendimento, mas primeiro você é chamado à obediência. Você é chamado para viver a fé. Você vive primeiro, para depois você entender aquilo que está vivendo. O povo se preparou, o povo se obedeceu a Deus. Eles não sabiam ainda o que ia acontecer, eles não sabiam como seria. Ninguém poderia contar, olha, vai ser assim, vai ser. Hoje a gente sabe, a gente fala, olha, você vai ficar de pé, alguns vai chorar, outros se prostram, vai ter batismo com o Espírito Santo. A gente já dá um mapinha para você. O povo não sabia, só sabia que a presença vinha, só sabia que Deus que deu a palavra, Ele é fiel para cumprir. E depois de 7 dias de preparação, no 8º dia, desce a Shekinah, desce a glória, desce a presença, e marca mais uma vez a terra, e marca mais uma vez uma geração, e marca mais uma vez um povo sedento, um povo que clama, um povo que busca. Queridos, a importância também de número 8, ele está no contexto de serviço, de trabalho do templo. Ele estava relacionado a dia da expiação. O sumo sacerdote, ele tinha todo um processo de preparo, ele tinha todo um processo de purificação, ele tinha todo um processo de exame pessoal. Alguns os historiadores dizem que véspera de se entrar no Santo dos Santos era tão sério, era com tanta temor, porque o que ele sabia, que se um pensamento passasse na sua mente e ele pecasse por pensamento, ele sabia que não poderia nem sair mais vivo de entrar no Santo dos Santos. Então o que eles faziam? Eles se reuniam e eles passavam a noite inteira em oração e meditação da palavra, vigiando pela palavra, porque o sacerdote, ele iria no outro dia entrar no Santo dos Santos. E quando entrava no Santo dos Santos para fazer a aspersão, não era de qualquer jeito, tinha um processo. Por 7 vezes a aspersão era de uma forma, mas tinha a oitava aspersão. E nessa 8ª aspersão não dá tempo para se trabalhar, porque tinha que ungir a arca, ungir a tampa, ungir os utensílios, era todo um trabalhar, e que precisava ser seguido à risca, porque se não fosse, ele poderia sair dali, mas não mais vivo, ele poderia sair morto. Diz que quando o sacerdote entrava, ele era amarrado pelo pé, porque se ele caísse lá dentro morto, ninguém nem poderia entrar para tirar. Queridos, presta atenção. Eu gosto de falar dessas coisas. Eu fico maravilhada em falar da glória desse Deus, em falar do extraordinário que é esse Deus. O Deus que o tempo inteiro os homens insistindo, mostra a tua face, eu quero te ver, te revela. E Deus fala, olha, o homem que me vê, o homem que olhar para minha face, ele morre. O homem que me vê, ele não vai continuar vivo. E ainda assim encontrar homens de dizer, Senhor, se eu morrer, Senhor, se eu for consumido pela tua presença, eu não me importo, mas Senhor, me mostra a tua face. São esses os adoradores que o Pai procura, que sabe que o Deus que você serve, você precisa temer, você precisa reverenciar, você precisa saber que Ele é o Senhor de todo o universo, mas ainda assim, você está disposto a uma entrega total, 100% no altar do Senhor. 8ª temporada, é tempo de romper com aquilo que é natural, romper com o nosso nível de fé, romper com aquilo que a gente já vem caminhando. Sabe, queridos, eu gosto de pensar, imaginar, quando aquela visão, que o profeta vê as águas, e o Espírito mostra para ele o rio, e o rio está ali na frente. Ele poderia escolher o limite que ele iria ficar, ele poderia ficar feliz e falar, olha, eu só vi o rio, eu sei que tem um lugar que tem acontecendo milagres, que maravilha, mas aí a voz fala com ele, não, entra, pisa. Ele pisa nas águas, vai mais um pouquinho, a água vai subindo, a água chega nos quadris, a água chega nos lombos, vai caminhando, o Espírito vai nos incentivando. A palavra de Deus diz que o Senhor vai nos levar de glória em glória, a palavra de Deus diz que o Senhor vai nos levar de degrau em degrau. Queridos, eu quero te falar uma coisa, aquilo que nós temos vivido é gotas diante daquilo que o Senhor quer fazer. 1 Coríntios 2:9, anota aí, como está escrito,
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aí nem jamais penetrou no coração do homem o que está preparado para aqueles que o amam. 8 pessoas, tinha apenas 8 pessoas dentro de uma arca quando veio o juízo. 8 pessoas estavam ali dentro. Fala de milagre, fala de sobrenatural. 8 pessoas dentro de uma arca e o mundo inteiro foi julgado. Queridos, Davi, ele era o 8º filho de Jessé. Ele deu a realeza, um novo começo para Israel. Davi fala de um novo começo. Toda vez que você olha para a palavra, está falando de promessa. E depois que passa, depois que Davi já nem existia, existe ainda apontando. Eu vou recuperar o tabernáculo de Davi. Eu vou levantar. O que Davi tinha de tão extraordinário? Por que depois que esse homem morre, depois que passa tantos séculos, ainda tem promessa para levantar o tabernáculo? Porque ele entendia, queridos, o Deus que estava sobre a vida dele, a marca que estava pela vida dele, aonde esse homem era colocado, algo sobrenatural acontecia. Até quando ele foi para o deserto, e a palavra diz que ele se reuniu com os vadios, com as pessoas que não faziam nada, com as pessoas mau elemento, com pessoas que ninguém dava nada. Mas quando coloca Davi no meio daqueles homens, queridos, uma semente do céu é um perigo. Um homem com liderança que sabe quem ele é, ele treina o seu exército, ele treina seus valentes, ele treina homens que estavam dispostos a dar a vida por ele. Por que o seu exército estava disposto a dar a vida por ele? Porque olhava para ele e dizia: olha, você nos fez descobrir, você nos fez, mostrou para nós o potencial que nós nem sabíamos quem era. Você falou de um Deus que nos tomou pela mão, que nos tirou daquele lugar de marginalidade, daquele lugar que ninguém via, daquele lugar que ninguém contava. Nós éramos excluídos, Davi, mas agora nós estamos contigo. Você merece ser rei, você merece governar, você merece. E um coração, além de todo o treinamento, fazia daqueles homens servos do Deus Altíssimo. Ele tinha algo que quando ele começava a adorar, ele conectava no profundo do espírito. Queridos, eu imagino homens do deserto, homens que de repente tinham cometido assassinato, homens duros, homens que eram pessoas calejadas da vida. Para esses homens sentir a presença de Deus. Aonde está escrito? Não está. Então de onde você tira? Porque quando Saul estava endemoniado, opresso pelo diabo, a palavra de Deus diz que ele chama Davi. Davi tocava, e quando Davi tocava, a presença de Deus entrava e os demônios iam embora. Sabe o que significa? Que ele era tão cheio da presença de Deus, tão cheio da presença de Deus, que tem uma lei da física nessa terra: dois corpos não podem ficar no mesmo lugar. Eu vou falar de novo: 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Sabe o que significa? Espera aí. Significa que o diabo está aqui, governando a vida daquele homem, destruindo, tomando posse daquele lugar. Mas aí ele abre a boca. Ele fez a bobagem de abrir a boca e chamar logo quem? Um homem que está pleno, um homem que está incendiado. E aí agora ele chega, e sem uma palavra, mas quando ele toca o seu instrumento, aquela nuvem da presença, e a presença começa a entrar. Pode aplaudir mesmo, a presença vai se movendo, a presença vai entrando, e as cadeias caem. Por isso, queridas, como nós somos orientadas, esteja alerta, ouvidos abertos, coração aberto para aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus me deu uma palavra específica. Até aqui, eu fui pesquisar significado e fiquei muito maravilhada, e eu trouxe quase tudo que eu encontrei para vocês. E tem mais coisa ainda, maravilhoso. Mas Zacarias 9:9, eu estava lendo há uma semana mais ou menos, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Sabe quando uma palavra fica como uma luz piscando assim no escuro? Não tem como você fugir. Aí eu vou falar, eu pensei em tantas coisas, mas todo o tempo vinha essa palavra no meu coração. Zacarias 9:9, eu quero que você projete aqui, por gentileza, porque eu vou ler e depois nós vamos ler junto. Zacarias 9:9 diz assim: alegra-te muito. E como esse texto é maravilhoso, você vai repetir muito, então vamos lá. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado num jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Presta atenção. Alegra-te, alegra-te,
Mas depois tem um novo nível de alegria. Lembra que as coisas de Deus nunca são comuns. Todas as vezes que estamos entediados com as coisas de Deus, todas as vezes que estamos entediados do culto, da palavra, é porque nós não estamos enxergando aquilo que Deus tem. Porque agora Ele vai falar: exulta. Exultar, fala de você com todas as tuas forças. Exultar, não é aquela coisa delicada, politicamente correta, bonitinha, não. Exultar é fazer loucura. Exultar é como Davi quando é rei, e ele vem trazendo a arca, e o rei vem na frente, pulando, gritando, dançando, salmodiando ao Senhor, porque ele sabia o que ele estava trazendo, ele sabia o que ele tinha vencido, ele sabia. E tem aqueles, todo lugar tem, que olha e fala assim: mas que exagero, Deus não é surdo, que exagero, para que tudo isso? Então, teve uma pessoa que ousou fazer uma coisa dessa, e aí, queridos, ficou estéril, nunca mais teve filho, ficou seca. Sabe por quê? O Senhor mostrou: olha, o teu espírito, o teu coração, a tua alma não se derrama em gratidão, não se derrama, não se quebra, não se deixa ser levado pelas águas. Então vai viver como uma terra seca, para lembrar da tua atitude no dia de adoração, queridos. E continua versículo 10, o Senhor falando para Zacarias, num tempo que a terra ia entrar em juízo. Se você for ler os últimos versículos ali do Antigo Testamento, você vai ver que a terra estava numa misericórdia, só na graça. A palavra de Deus era o tempo todo exortação, arrependimento, exortação, alinhamento, exortação a novos caminhos. Presta atenção, versículo 10, eu vou destruir os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, o arco de guerra será destruído. Por que vai ser destruído? Porque o teu rei que vai vir, ele vai anunciar paz às nações. O seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até a extremidade da terra. Agora preste atenção no versículo 11. Ainda, repita comigo: ainda, por causa de mim, por causa do sangue do concerto. O Senhor diz para você nessa manhã: eu tirei os teus presos da cova. Repita: eu tirei os teus presos da cova, que não havia água. Mas tem uns que não entenderam. Eu vou te dar a chance de você dar um glória a Deus. Vamos ler de novo. Ainda quanto a ti, está dizendo, por causa de você, por causa do sangue do teu concerto, eu tirei os teus presos da cova em que não havia água. Aleluias! Ei! É tempo do sobrenatural, queridos. É tempo de extraordinário nas nossas vidas. E o Senhor está dizendo que é por causa de uma aliança, é por causa de um concerto, é porque tem preço de sangue. O Senhor vai visitar. Eu quero que você pense agora. Pense na tua descendência, pense na tua geração, pense na tua cidade, pense no nosso país. Pensa nessa noite, porque a palavra de Deus diz que os teus presos, eles estão presos numa cova que não havia água. O inimigo não basta jogar numa cova, não basta jogar num calabouço, não basta aprisionar. Ele vai fazer morrer de sede, ele vai fazer aquela pessoa perecer. Mas a palavra de Deus diz que enquanto tiver um homem e uma mulher de aliança, levanta a tua mão nesta manhã e diga: Senhor, eu estou aqui, e eu sou mulher ou um homem, eu sou filho de aliança. Eu sou filho de aliança, Senhor. E eu sei que o Senhor já tirou. Presta atenção, não é vai tirar não. A palavra aqui já está dizendo: olha só, eu já tirei. Eu já tirei, sabe o que significa? Tem uma aliança, tem uma aliança, tem uma aliança, tem uma semente. Uma semente que cumpre, uma semente que floresce, uma semente que brota. Eu tiro da cova, eu já tirei da cova. Vai ficando de pé, mas não perca o espírito, porque nós vamos ter um tempo para adorar. Preste atenção, ainda tem algo maior aqui, tem algo maravilhoso. Ouça: voltai, voltai, voltai à fortaleza. Hoje o Senhor diz: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança.
também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Repita comigo: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. As mulheres vão dizer para os homens bem alto: 1, 2, 3 já. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. E agora os homens vão dizer para as mulheres, para elas acreditar, uma palavra cheia de fé: voltai à fortaleza, ó presas de esperança. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Por que voltar à fortaleza? Porque preso de esperança. É o Senhor que está chamando. Tem um povo que não importa o que aconteça, tem uma semente que não importa o caminho que ela anda, o tempo que ela passa, que não importa o que ela vê, que não importa o que ela sente, ela está presa na esperança. Ela está dentro de uma, imagina uma torre, e o nome dessa torre é esperança. É por isso que ela não desiste, é por isso que ela não desanima, é por isso que ela não fica prostrada no deserto. Tem um tipo de pessoa nessa manhã que Deus está falando para você: volte para a fortaleza, volte para a fortaleza. O que é fortaleza? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita debaixo das asas do Deus de Israel, aquele que habita debaixo da promessa, debaixo de um concerto, aquele que foi comprado por sangue. Tem um lugar para você voltar, tem um lugar para você voltar, tem um lugar de segurança para a sua vida, tem um lugar, querido. A palavra dizendo: o teu rei virá, o teu rei virá, ele vai vir montado num jumento. Querida, essa palavra foi 500 anos antes dele ver, 500 anos antes de uma geração enxergar. Mas um dia, depois de 500 anos, os portões da cidade estavam abertos e entra um homem diferente, montado no jumentinho, colocando roupas para ele passar, e as pessoas clamavam: Hosana, 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 Hosana ao filho de Davi. Ah, querido remanescente, o teu rei virá, o teu rei virá. Aquela palavra fala de nações. Se você for ler Zacarias, está falando de nações poderosas, nações que eram potência, nações riquíssimas pelo seu comércio, nações que tinham muito ouro, era tão próspera que achava que jamais seria abalada. E o Senhor fala: olha, essas nações vão ser destruídas. Essas nações não são nações que não querem conserto. Essas nações são nações que massacravam o meu povo, e agora elas não vão mais existir. Queridos, tudo se cumpriu. Se você for ver, nenhuma dessas nações existe. O Messias, um dia, o teu rei veio montado no jumentinho. Porque o Senhor está falando: e você, por causa de ti, por causa do teu conserto, eu quero falar aqui nessa madrugada, as alianças que você tem feito diante do Senhor, os cultos da madrugada que você tem vindo, as vigílias que você tem feito, as campanhas que você tem feito, o preço que você tem pago, você está em aliança. E por isso que a palavra de Deus diz: é por causa da tua atitude. É isso que o Senhor está falando. É por causa da tua atitude, é por amor a você que eu vou trazer de volta. Tem pessoas que era para nem mais estar viva. Existe pessoa, querida, e muitas famílias que já era para ter morrido, mas por conta de uma intercessão, por conta do clamor de uma mãe de joelho na madrugada, por conta de um familiar, por conta de uma igreja que entendeu o seu papel, a mão do Senhor te encontrou. Ezequiel 37:13, o Senhor diz assim: e quando eu vos abrir a sepultura e dela vos fizer sair, povo meu, e quando eu abrir a sepultura e dela eu tirar vocês de lá, vocês vão saber que eu sou o Senhor. Vocês vão saber que eu sou o Deus de toda a terra. Eu vou fazer milagre para você saber que eu sou o Deus da tua vida. Feche teus olhos, começa a adorar, começa a adorar, começa a adorar, comece a adorar aquele que vive. O teu rei virá. Mas no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 12, o rei se mostra novamente, o rei se revela novamente.
Cantarabalaba, chorandarabalaba. Adore, adore, adore. Adore. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Aleluia. E os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Levanta as tuas mãos. Os santos. Aleluia. A palavra diz: teu rei virá sobre um jumentinho. Mas eu quero que você olhe agora. Quero que você veja agora o Cristo. O Cristo depois que pagou o preço. O Cristo que nós estamos esperando. Olha o que a palavra de Deus diz: eu virei-me. Eu virei para ver quem falava comigo. E virando-me, eu vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao filho de homem, vestido até os pés com veste comprida, cingido pelos peitos com cinto de ouro, vestido até os pés, um sacerdote. Somente o sacerdote vestia de linho, vestia de vestes compridas. O sacerdote que tinha um cinto de ouro, preste atenção, a sua cabeça, os cabelos eram brancos como a branca lã, eram brancos como a neve, os teus olhos como chama de fogo, os teus pés semelhante a latão reluzente, como se estivesse sido refinado na fornalha. A sua voz era como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, mas ele colocou sobre mim a sua destra, dizendo: não tema, não tema, não tema. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou a raiz de Davi, eu sou a estrela da manhã, eu sou o libertador, eu sou a tua paz, eu sou o teu escudo, eu sou a tua rocha, eu sou a tua confiança, eu sou o teu abrigo, eu sou a palavra viva, eu sou a palavra viva. Adore ao Senhor nessa noite, tem esperança, igreja. Tu és digno de tudo, Rei, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia, tudo, você é dele, a igreja é dele, nós somos dele. Ao que é digno, ao que é digno. Queridos, depois que Deus deu essa palavra lá para Zacarias, vem Malaquia, 400 anos de silêncio, 400 anos sem promessa, sem palavra, sem visão, sem profeta. 400 anos, a nação vai para o cativeiro, tudo se perde. Passa 400 anos e na plenitude do tempo vem a semente, vem o esperado. Jesus entra pelas portas de Jerusalém, Jesus cumpre. Mas agora já se faz 2000 anos, 2000 anos, 2000 anos que a nação viu o seu rei entrando com o jumentinho, e ele disse: eu vou